Hoje meu convidado aqui é o Jorge. Jorge é chefe de cozinha, baiano, uma pessoa especial, uma pessoa fora da curva. Hoje eu vou bater um papo com ele. Obrigada, Jorge, por você estar aqui. Eu que agradeço, Brenda. É um prazer fazer parte desse projeto. Jorge, me conta um pouquinho da sua vida, como é que você chegou onde você chegou. Eu sou filho mais velho de 3 irmãos. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, mas morávamos no mesmo lote de terreno, então quem terminou de me criar foi minha tia e a minha avó, a mãe da minha mãe. Há algum tempo eu trabalho com cozinha, mas eu prefiro pensar que eu cozinho desde os 7 anos, porque era a idade que eu me recordo que eu já cozinhava em casa quando meu irmão caçula nasceu. Toda a referência que eu tenho hoje, profissional e pessoal, eu devo ao primeiro alicerce familiar. Jorge, quando você era adolescente, você imaginava que você ia ter esse desenvolvimento? O que você pensava do teu futuro? Uma das coisas que eu ouvia muito a minha avó dizer: vocês têm que aprender tudo na vida porque eu estou criando você para o mundo. Você não vai me ter a vida inteira. Então, a sua avó dizia isso? A minha avó dizia muito isso, tanto para mim quanto para meus irmãos. Então vocês precisam aprender tudo. E o aprender tudo fazia parte desde os trabalhos domésticos até entender um pouco de gestão, de economia, de alguns outros olhares específicos administrativos familiares. Esse olhar específico de criar para o mundo foi me conduzindo para o que eu sou hoje. Um dos marcos importantes que me conduziu para eu ser chefe foi a vontade de servir as Forças Armadas, com o intuito de repente ali formar uma carreira e viajar. O ponto inicial era viajar, e de que forma eu ia fazer isso? Era fazendo alguma coisa que me realizava, que era cozinhar. E aí eu fui estudar, fui fazer meu primeiro curso de cozinha e fui pro Exército. E só fui selecionado a servir ao Exército porque eu já me intitulava cozinheiro. Saí do Exército, cumpri o período obrigatório, fui trabalhar numa organização religiosa, fui trabalhar no Mosteiro de São Bento da Bahia. E sempre com a cozinha, sempre trabalhando com a cozinha. Sempre com a cozinha. Então o pontapé inicial foi o Exército, logo em seguida eu fui pro Mosteiro de São Bento. Fiquei no Mosteiro de São Bento durante 3 anos e aí houve uma mudança administrativa, foi terceirizada e aí eu fui desligado dessa organização. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar confinado em plataforma de petróleo. Que experiência! Incrível! E aí eu fui fazer o processo seletivo para trabalhar confinado. Na época eu tinha 23 anos. E aí fiz todo o processo seletivo e a entrevista final era com o gerente da unidade do qual administrava o contrato. E ele achou um empecilho em, de fato, me contratar. Que era a minha idade, 23 anos, assumir uma plataforma alimentando aproximadamente 600 pessoas a bordo. Então ele achava que eu não tinha essa habilidade e ele usou um termo muito bacana em dizer que comida boa era comida de chefe velho. Não diga! E aí eu simplesmente disse pra ele: bom, o senhor acha que eu não tenho habilidade para isso? Eu tenho certeza. Só vamos ter isso muito claro se eu conseguir embarcar. E aí embarquei, era para ficar só 7 dias, acabei ficando os 14 dias que deveria ficar confinado. Nessa brincadeira que era só 7 dias, eu fiquei 3 anos. 3 anos? 3 anos trabalhando na plataforma. Uma experiência extremamente rica, porque eu me vi fora do meu seio familiar. E a segunda coisa era a possibilidade de conviver com pessoas diferentes durante 15 dias, 24 horas por dia. Então para mim foi um aprendizado muito grande de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, de satisfazer o outro. Porque se formos analisar, de uma certa forma, toda a emoção que as pessoas tinham confinados, parte dessa emoção ela era colocada na alimentação. E ali era uma forma onde eu tinha que fazer essa pessoa se sentir em casa, era uma forma onde eu tinha que perceber essas pessoas que elas estavam tristes, o que deixariam elas alegres. E para mim foi um exercício de entender o próximo muito grande. E aí fiquei nessa brincadeira durante 3 anos. Só que em determinado momento eu comecei a ficar extremamente incomodado porque eu fazia exatamente a mesma coisa durante 15 dias. O meu público era um público que gostava de comer frequentemente arroz, feijão, bife e batata frita. E eu sabia fazer algumas outras coisas diferentes além disso. E aí eu comecei a criar alguns festivais gastronômicos a bordo durante esses 15 dias. Mas chegou um momento que isso também já não mais me satisfazia. Resolvi declinar dessa função e resolvi vir para São Paulo estudar. Eu tinha uma colega que ela tinha um buffet e nós estudávamos de segunda a sexta. Aos sábados eu sempre ia com ela pro buffet, e aí eu conseguia fazer um valor específico para me auxiliar no
no meu aluguel, não tinha muita facilidade em poder comprar nada, então assim, a minha alimentação era o que eu produzia em sala de aula. E existia um programa que era muito interessante que se chamava voluntariado, ou seja, os alunos que tinham interesse de participar das atividades do hotel de modo geral, eles poderiam fazer essas atividades e isso era muito bem visto para a sua formação de modo geral. E o que é muito interessante é que eu passei os 10 meses sendo voluntário neste hotel, que é o Grande Hotel Águas de São Pedro. Fiquei 10 meses estudando, eu estudava à tarde, então no período da manhã eu era voluntário e no período da noite eu era voluntário para aprender, porque eu só tinha 10 meses. Precisava ter 10 meses muito bem aproveitados. Antes mesmo de terminar o curso, eu tive um convite do Senac para ser funcionário. E aí eu fiquei extremamente surpreso, feliz, porque eu tinha não só vencido a barreira de conseguir fazer o curso, como eu tinha vencido a barreira de ter sido escolhido para ser funcionário do Senac São Paulo. E aí eu comecei a ser professor de um curso mais simples, um curso mais rápido, até que surgiu a oportunidade de ser professor do ensino superior de um curso de formação universitária de gastronomia. E aí quando eu me vi numa sala de aula ensinando as pessoas a cozinharem de uma forma profissional, eu fiquei extremamente inquieto, incomodado, eu brinco sempre assim, deu uma surtada. E aí eu fui buscar as referências acadêmicas para conseguir ensinar a pessoa a cozinhar com as ferramentas específicas e necessárias. Nesse meio tempo eu acabei fazendo psicopedagogia com ênfase em inclusão social, depois fui fazer docência do ensino superior para me sentir à vontade de estar numa sala de aula. E aí mais uma vez eu fui surpreendido quando eu tive o convite para assumir a chefia executiva do hotel Grande Hotel. Ele é o hotel que eu falei lá atrás, que eu fui voluntário, assumi a função de chefe executivo desse hotel, fiquei entre Águas de São Pedro e Campo do Jordão 6 anos como chefe, e aí me convidaram mais uma vez para voltar para o universo acadêmico, sendo professor específico de cozinha brasileira, dentre outras cozinhas específicas, mas trazendo essa referência prática para a sala de aula. Eu me vejo dentro de um universo acadêmico e profissional, ambos ao mesmo tempo, de duas referências nacionais, que é a Universidade do Senac e a Universidade da USP. Eu dou aula nas duas universidades e ainda assim cozinho em casa de pessoas que me convidam. Eu trabalho de uma certa forma sob um olhar de exclusividade para esses eventos de modo geral. Você vivenciou momentos de medo para sair da curva? A todo momento. E o que você fazia com o seu medo? Bom, o que eu fazia com o meu medo, acho que a primeira coisa que me dava um conforto era saber que eu tinha uma família que estava comigo pro que der e vier. Então assim, o meu seio familiar, minha avó, minha tia, meus irmãos, sempre foram e serão meu porto seguro. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu sei que eu tenho um lugar para voltar. A segunda coisa que me deixa muito seguro para sair da curva é fé. Fé na natureza, de sentar na natureza, olhar o mar, olhar a montanha e dizer, o Senhor mora aqui. A terceira coisa é perceber que a todo momento eu posso aprender, seja ela com uma conversa informal, seja ela no universo acadêmico, e esse aprender vai me renovar dia a dia para me deixar seguro para sair da curva. Então você está constantemente saindo da curva. Constantemente. O sair da curva é como se fosse um gerúndio. A gente sai a todo momento. Eu entendo que precisa ser, porque quando a gente anda em círculo, estamos parados. Você acha que no teu caminho a sorte teve algum papel? Algumas pessoas chamariam de sorte, eu chamaria de oportunidade, que pode ser uma sorte. Mas essa oportunidade, eu de uma certa forma precisei plantar algumas sementes para que essa oportunidade brotasse e eu conseguisse colher esses frutos. Fiquei um bom tempo comendo pão puma, água que eu comprava em garrafão e a groselha, eram os meus companheiros. Voltei para Salvador após o término do curso com esse histórico que passei frio, que de uma certa forma a minha alimentação era basicamente isso, o que eu comia era o que de fato eu conseguia produzir na sala de aula. E aí eu vivenciei tudo isso e quando eu cheguei em Salvador estava o ápice de um filme que se chamava A Procura da Felicidade. E aí quando eu assisti o filme eu dizia assim, essa fase da minha vida era pão, água e groselha. Essa fase da minha vida era andar quilômetros a pé porque não tinha ônibus na cidade, não tinha carro. Essa fase da minha vida era não conseguindo pagar as contas. É interessante porque a gente fala às vezes que quando uma pessoa tem um percurso, né, ela
aprendeu com os erros, ela arquivou os acertos, mas eu acho, não sei se você concorda, que há uma terceira coisa também, além dos erros e dos acertos, né? São os momentos de tentação que se passa nesse caminho. A tentação de desistir, a tentação de fazer diferente, ir por outro caminho, pegar um outro atalho porque aquele está muito difícil. Você concorda que também, além dos acertos e dos erros, a gente vive essa tentação que é preciso se manter o tempo inteiro? O tempo inteiro. Onde eu nasci, acho que as primeiras tentações começaram aí. Até hoje, eu sempre encontro possibilidade de chegar onde eu gostaria de chegar, onde eu posso chegar de uma forma não tão lícita. Mas eu escolho pelo caminho que talvez é o mais difícil, mas é o caminho que me dá mais segurança, é o caminho que vai me dar bons frutos. Agora, você concorda que sempre que eu falo com pessoas bem-sucedidas na vida, e aqui bem-sucedidos não é porque elas viraram milionárias nem bilionárias, não é isso. É que elas deram conta do propósito delas, né? Sempre que eu falo com essas pessoas, eu percebo que elas têm um compromisso muito grande em servir. Eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção. Elas não estão só preocupadas em criar algo delas, mas esse algo que esteja a serviço do outro. Eu acredito que tem N possibilidades de se doar e ter a possibilidade de ajudar pessoas através daquilo que me realiza profissionalmente, que é cozinhar, não tem preço. E Jorge, e o que você diria para uma pessoa que está na estrada? Eu diria, acredite. Porque eu acredito que 50% corrobora para chegar aonde queremos chegar, para termos o que gostaríamos de ter. 50% é acreditar. Por mais que seja louca a possibilidade, se eu acredito, isso me alimenta. Isso me faz acordar cedo, isso me faz ficar X horas acordado, isso me faz testar a mesma receita 10, 15 vezes. Eu acredito que aquilo pode ser melhor. A segunda coisa eu diria, se qualifique. Quando eu digo isso, eu me coloco na situação das pessoas que não têm acesso a essa qualificação. Peça ajuda a quem pode te auxiliar a buscar essa qualificação. Ou seja, um livro, ou seja, uma apostila, ou seja, uma palestra, ou seja, uma aula, ou seja, um bate-papo. De qualquer forma, busque essa qualificação. Eu vou dizer, crie estratégias para chegar onde você quer chegar de uma forma legal, onde priorizam valores. Jorge, você está dizendo uma coisa aqui para a gente encerrar, você está dizendo uma coisa muito, muito importante, porque hoje se fala muito do sonho, mas às vezes um sonho, se a gente não se qualifica, se a gente não tem as estratégias, se a gente não tem esses valores, ele pode virar um pesadelo. Então o sonho, ele exige ação, ele exige trabalho e ele exige que você persista. E me parece que essa é a sua história. Você nem sabia, muitas vezes estava sonhando, mas você já estava construindo. Jorge, muito obrigada pela confiança de ter partilhado sua história e espero outras vezes poder continuar um papo desse tão bom com tantos ensinamentos que você tem aí para nos dar. Eu que agradeço. Para mim é extremamente prazeroso poder fazer parte desse projeto, poder incentivar outras pessoas. Muito do que eu digo, insista, acredite, é porque eu vi alguém que venceu e que conseguiu. E essa narrativa, eu venci, por mais que eu seja um privilegiado, por mais que eu tenha acesso a algumas informações que outros não tiveram, por mais que eu tenha acesso a algumas oportunidades que outros não tiveram, eu conheci, eu acreditei. 50% foi eu acreditar. Então a oportunidade, muitas delas aparecem sem você às vezes planejar, mas ela aparece e a gente precisa saber aproveitar essas oportunidades. Muito obrigada. Muito bom.